Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 1 a 6 do livro de Elamã. O livro de Elamã, que é uma verdadeira montanha russa. É de tirar o fôlego. A gente lê assim, é tanta coisa que acontece nesse livro. Esse pequeno bloco aqui que a gente está estudando essa semana, do 1 a 6, já tem tanta coisa que a gente fica até meio assim, né? É mesmo de tirar o fôlego. É uma montanha-russa, os altos e baixos do povo nefita. É no livro de Elamã que a gente vê muito claramente o que é esse ciclo de orgulho que o livro de Mórmon fala tanto. Então, nós vemos aqui, nós vamos ver em várias ocasiões isso acontecendo. O Senhor abençoando o povo prosperando e caindo em iniquidade por causa do orgulho que entrava no coração deles. No manual do Vem Segue-me, tem um diagramazinho, né? Mostrando o ciclo do orgulho. Eu desenhei aqui na lousa também para mostrar como é que isso acontecia. Então, o povo prosperava e acabava ficando orgulhoso. Consequentemente, o orgulho trazia o pecado. Com o pecado vinha a destruição. A destruição trazia a dor. Com a dor, eles acabavam se humilhando, né? E se humilhando, voltavam o coração para o Senhor e eram abençoados. À medida que eles eram abençoados, eles prosperavam e começava tudo de novo. Então a gente vai ver isso várias vezes aqui. Outra coisa é que existe uma diferença entre o livro de Alma com o livro de Elamã quanto a quem é o inimigo. No livro de Alma é muito claro quem é o inimigo. O inimigo são os lamanitas, é o povo lamanita. Então, os nefitas são os mocinhos, os lamanitas são os vilões. Então, naqueles capítulos de guerra que nós estudamos, a gente torcia pelos nefitas, a gente vibrava com as conquistas do capitão Moroni, de Leí, né? Então, era assim, eles eram os mocinhos da história. No livro de Elamã, não. No livro de Elamã, claro que os lamanitas vão atacar, vai ter guerra física e tudo. Mas eles têm um inimigo muito mais sutil, que é um inimigo que está dentro do coração da cidade. É um inimigo mais difícil de ser percebido, de ver quem é, de lutar contra, porque ele está tão enraizado que eles já não conseguem mais saber quem é inimigo e quem não é. E essas coisas vão ser a destruição da nação nefita, certo? Então, é, falando sobre orgulho, o presidente Benson tem um discurso muito conhecido sobre orgulho. E nesse discurso ele fala que o orgulho tem um antídoto. E o antídoto para o orgulho é a humildade. Então, que é melhor nós escolhermos nos humilhar, né, sermos humildes, do que sermos forçados a sermos humildes, como a gente vai ver que vai acontecer com esse povo. Então, muitas vezes, eles eram forçados a se humilhar, porque eles abandonavam o Senhor. Então, o Senhor deixava de abençoar. Então, com a dor, com o sofrimento, eles acabavam voltando. Assim vai ser, então, o nosso estudo do livro de Elamã. Começando com as eleições. Então, o livro de Elamã já começa em campanha eleitoral aqui. Paorã, que era o juiz supremo na época né, lá no livro de Alma, aquele juiz supremo maravilhoso que levou uma bronca homérica do capitão Moroni e recebeu com muita classe, né, um coração de ouro muito íntegro. Esse Paorã tem muitos filhos, aqui diz que ele teve muitos filhos, mas desses muitos filhos, 3 estavam disputando a cadeira de juiz supremo. Então, eles eram o Paorã Júnior, o Paorã, um chamado Paanque e o Pacomene. 3 filhos, e o povo foi para as urnas eleger quem é que eles queriam que fosse o comandante, o governador nefita. E escolheram Paorã. Então, Paorã Júnior assume, então, como juiz supremo, né, assume a cadeira de juiz supremo do povo. Pacomene viu que perdeu assim, tudo bem, perdi, não tem problema, me retiro, dou apoio pro meu irmão, tá tudo bem que o Paorã é o juiz supremo, tô de boa. Agora o Paanque não. Paanque queria muito ser o juiz supremo. E ele tem um grupo de apoiadores. Esse grupo de apoiadores não se conforma que ele perdeu.
Então, o que eles fazem? Eles começam, através de muitas palavras lisonjeiras, tentar fazer com que o povo se volte contra o Paurã. Aqui fala assim, ó, eles tentaram persuadir, lá no 1:7, o povo a rebelar-se contra seus irmãos. Só que quando eles estavam prestes a fazer isso, eles foram descobertos. E Paanque é condenado à morte. Bom, o povo, os seguidores dele não se conformavam, e entre esses seguidores tem um homem chamado Kiskumen. É o primeiro grande vilão do livro de Elamã, Kiskumen. Kiskumen então fala assim: não, pode deixar que eu vou dar um jeito nisso aqui e vou matar Paurã. Então ele vai até lá e enquanto Paurã está lá sentado na cadeira dele, esse Kiskumen chega e mata o juiz supremo e foge. Só que ele é muito rápido, os guardas de Paurã não conseguem encontrar Kiskumen. E aí começa o grande problema, porque ele reúne aqueles homens que apoiaram ele e eles fazem um convênio secreto, né? Começam as combinações secretas. Eles fazem um convênio entre eles. Olha interessante aqui, ó, jurando por seu eterno Criador. Eu falei, gente, que eterno Criador é esse? Né? Só pode ser mesmo o inimigo, porque que colocou isso na cabeça deles. Porque eles juram por esse eterno Criador que eles adoravam, que ninguém vai contar que Kiskumen foi a pessoa que matou Paurã. E assim, então, Pacumene, que era o outro irmão que sobrou, os outros dois tinham morrido, assume a cadeira como juiz supremo do povo de Nefe. Enquanto toda essa confusão está acontecendo aqui em Zaraenla, né, entre o povo nefita, lá na terra dos Lamanitas, o rei dos Lamanitas, chamado Tubalote, que era filho de Amoron, lembra? Amoron foi esse último com quem Moroni lutou, que era o irmão do Amalequias. Então, o filho dele agora assumiu, é o governador geral dos Lamanitas. Ele então escolhe um homem que é um dissidente nefita. Lembra que a gente aprendeu também, viu que os dissidentes nefitas, quando eles saíam, eles se tornavam muito piores que os lamanitas, né? Muito mais, querendo muito mais, tinham muito mais ódio, carnificina, eles queriam sangue. E esse homem, Coriantumor, é escolhido. Ele fala aqui que ele era um homem grande e forte. E o rei dos Lamanitas escolhe ele para lutar contra os nefitas. Então, eles juntam um exército. E por conta, que fala que por conta dos problemas todos que estavam acontecendo em Zaraenla, assassinato do juiz e a morte do outro filho do Paurã e o Pacomene assumindo e aquela confusão toda, eles baixaram a guarda, né? Então não tinha muita gente para proteger a cidade. Prato cheio para os lamanitas, que entram e dominam Zaraenla. E quando eles atacam Zaraenla, Pacomene é morto, que era por esse Coriantumor. Só que Coriantumor teve um grande erro de estratégia aqui, né? Ele vai com o exército todo dentro do coração da nação nefita, que é Zaraenla. Os lamanitas nunca tinham tido coragem de chegar em Zaraenla. Eles ficavam nas bordas, assim, mas nunca tinham entrado em Zaraenla. Dessa vez, não, eles entram em Zaraenla, dominam Zaraenla. E Coriantumor acha que, nossa, porque eu consegui conquistar Jalenda, eu estou podendo, então vamos conquistar a nação inteira. E eles saem, então, para o interior da nação nefita para conquistar tudo. E enquanto, então, vem Moronia, né, filho do capitão Moroni, que era o capitão-chefe do exército nefita, e consegue dominar o exército de Coriantumor, porque ele, de repente, levou o exército dele para o meio do povo nefita. Então, ele está cercado de nefitas ali. E ele acaba perdendo a guerra. Então, eles voltam, tomam Zaraenla, né, retomam Zaraenla, os prisioneiros de guerra, Coriantumor é morto nessa batalha, os prisioneiros de guerra, Moronia manda embora, fala, não, pode ir embora, deixa, vamos ter paz aqui. E assim eles reconquistam a cidade e vivem em paz. Então, esse é o capítulo 1 do livro de Elamã. Agora, ali no 2, diz que ninguém queria ocupar, não tinha ninguém para ocupar a cadeira de juiz. Então, o povo escolhe um juiz perfeito. Então, eles escolhem Elamã para ser o juiz supremo do povo. E Elamã é muito justo. Então, aqui fala que Elamã
liderou com equidade, né, com justiça. Aqui diz então que quando Elamã assumiu a cadeira de juiz, esse Quiscumen falou, não queremos Elamã lá. Aí apareceu esse homem, que é a primeira vez agora que nós vamos ser apresentados para o segundo grande vilão, né, do livro de Elamã. E esse vilão, Mormon vai dar um spoiler sobre ele. Esse homem Nico, chamado Gadianton, aparece aqui, fala que Gadianton era um homem de palavras lisonjeiras, muito hábil para falar, né? E ele chega e ele quer a cadeira de juiz supremo para ele. Então, como ele era muito cheio de lisonja, ele fala para Quiscumen, olha, me põe na cadeira de juiz supremo que eu dou cargo para vocês. É a história, né? Eu dou cargo para todo mundo. Todo mundo vai ter um lugar no meu governo ali. E Quiscumen, então, fala, tá bom, pode deixar que eu vou destruir Elamã. Só que um servo de Elamã, infiltrado, fica sabendo desse plano maléfico deles aí de matar Elamã. E ele, então, no dia combinado, tá lá onde o Quiscumen ia vir. Quando o Quiscumen chega, ele faz sinal para Quiscumen que pensa que ele é a pessoa que vai ajudá-lo a chegar. Ele fala, não, me segue que eu vou levar você lá na cadeira de Elamã. E quando ele chega lá, ele, então, mata Quiscumen e avisa Elamã. Olha, Elamã, aconteceu isso, esse homem tá morto e tal. Elamã manda a guarda para ir atrás desse grupo de homens. E Gadianton, muito esperto, percebe que Quiscumen não está voltando. Olha, já era para ele estar de volta. Alguma coisa aconteceu. E foge. Pega o bando dele, foge para o deserto com esse povo. E aqui, então, é onde Mormon dá o spoiler de Gadianton. Ele fala ali, lá no 2:13. E eis que no fim deste livro, vereis que esse mesmo Gadianton veio a ser a causa da ruína, sim, da destruição quase completa do povo de Nefe. Eis que não me refiro ao fim do livro de Elamã, mas refiro-me ao fim do livro de Nefe, do qual tirei todo o relato que escrevi. Então, Mormon já conta que lá na época dele, quando ele já está vendo o povo dele ser dizimado, o culpado disso foi esse Gadianton que chega aqui no livro de Elamã, por causa dessas combinações secretas. A gente vai ver como é que ele recebia essa inspiração para essas combinações secretas dele aqui. Bom, o que acontece então aqui no comecinho do 3? No comecinho do 3, ainda assim, está tendo muita dissidência, muita confusão entre o povo de Nefe. E tem um grupo que está cansado da bagunça, da confusão que tá. Vamos embora daqui, vamos juntar o que a gente tem, vamos sair, vamos para outro lugar. E fala que esse grupo foram para a Terra do Norte. Então, eles saem e chegando lá, começam a viver nessa terra. Inclusive, aqui diz que, lá no 3:12, que havia entre esse povo que saiu, parte daquele povo de Amon, né, dos lamanitas de nascimento, que eram o povo de Amon, que vão junto para eles. E diz que eles escreveram, Mormon fala que eles escreveram registros, mas não tinha como Mormon colocar aqui a história deles. Mas eles saíram. Eu acho isso aqui interessante, eu estava lendo isso aqui, pensei assim, muitas vezes a gente se sente como eles, né? Muitas vezes a gente está tão cansado da situação que está acontecendo, e fala assim, ai, queria poder juntar minhas coisas e ir embora daqui para um lugar, outro lugar, um lugar novo, começar tudo de novo. E muitas vezes a gente não pode. Então, aqui foi um grupo que foi embora. Mas muitos eu acho que olharam e falaram assim, mas como é que eu vou sair? Não tem como sair daqui agora, né? Não, tem que ficar aqui, aguentar o que está acontecendo aqui. E a gente vai ver agora, no 5, como é que a gente aguenta, né? Como é que quando a gente fica, mesmo no meio de uma situação difícil, como é que eu posso me manter fiel e a despeito do que está acontecendo ao meu redor? Que foi o que eles tentaram ensinar para esse povo que ficou. Sejam fiéis, o Senhor vai abençoar vocês, as coisas vão melhorar aqui, né? Mas é isso, foi só isso aqui, só um parênteses de uma coisa que eu pensei quando eu li essa parte aqui. Bom, o que acontece então aqui? O Elamã ocupa a cadeira de juiz, se esforçou para observar os estatutos, os mandamentos de Deus, e aqui fala que ele tinha 2 filhos. Ele deu
ao filho mais velho o nome de Nefe e ao mais novo o nome de Elei. Eu gosto disso, porque muitos de nós temos filhos, né, ou netos ou parentes que têm nome de alguém que a gente admira, né? Ou um personagem do livro de Mórmon ou da Bíblia, ou algum profeta que a gente ama, a gente acaba pondo o nome, né, nos nossos filhos, né, como que dizendo, olha, esse aqui é um exemplo a seguir, esse nome que você tem é por conta disso. E assim fez Elamã, né, pôs o nome deles de Nefe e Lei, né, dois grandes profetas. A igreja começa a crescer. Então, ali lá no 24. E aconteceu que, nesse mesmo ano, houve grande progresso na igreja, o que fez com que milhares se unissem à igreja e fossem batizados para o arrependimento. E foi tanta a prosperidade da igreja e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados. E a obra do Senhor prosperou, batizando-se e unindo-se à igreja de Deus muitas almas em dezenas de milhares. E assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Sim, vemos, portanto, que a porta dos céus está aberta a todos, sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, a gente está agora nesse ponto aqui, né? As bênçãos vindo e a prosperidade. Daqui a pouco a gente vai ver que eles voltam pro orgulho. Mas, esses 27, 28 e um pedaço do 29 e 30, a gente pode ler, ao invés de ler da forma que está escrito, a gente colocar um C. Né? C, olha o 29, o C. Se eu invocar seu santo nome com sinceridade de coração, o Senhor será misericordioso comigo. Ó 28. Se eu vir a Cristo e crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, as portas do céu serão abertas para mim. Ali no 29 ou 30, se eu aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, se eu depositar minha alma à mão direita de Deus, eu vou ter um lugar com Abraão, Isaac e Jacó, um lugar para não mais sair. Então tá aqui, se eu fizer essas coisas, eu vou ter essas bênçãos prometidas aqui no livro de Mórmon. E no 33, então, começa o ciclo de novo. Olha lá, e houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E encheram-se de orgulho, a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Então, tá aí, começa tudo de novo, tá vendo? Então, Elamã foi, ensinou, pregou, julgou com equidade, com justiça. A igreja cresce, prospera, ficam tão admirados de tantas bênçãos que eles estavam recebendo. Vem o orgulho. Aí vem o orgulho e vem o pecado. Então, o pecado é que começaram a perseguir as pessoas, né, a tratar mal as pessoas. E assim vai. E no 37, então, fala que no 53º ano do governo dos juízes, Elamã morreu. E Nefe, que era o filho mais velho, começa então a governar em seu lugar. E aconteceu que ocupou a cadeira de juiz com justiça e equidade. Guardou os mandamentos de Deus e andou nos caminhos de seu pai. Bonito, né? A gente falou isso, né, em alguns vídeos passados, essa descendência de alma, que família maravilhosa. Alma o pai, alma o filho, Elamã, Nefe, e assim vai, né? Que família fiel, que pais maravilhosos, filhos maravilhosos. E então, começa agora o capítulo 4 de Elamã. A gente vai ver então agora o ponto que vai chegar aqui embaixo. Então, começou a prosperar, orgulho, pecado. Aí começa aqui o 4 dizendo que começou a ter muita dissensão na igreja. Muita contenda entre o povo e até sangue foi derramado. E muitos desses rebeldes foram expulsos e se uniram aos lamanitas. Chegaram os lamanitas, começaram a, não, vamos lá, vamos
a gente tem que ir lá guerrear contra os nefitas, vamos entrar lá, vamos tal. Mas os lamanitas não estavam querendo guerra. Então, não, vamos deixar, por enquanto, deixa assim. Aí fala que no 56º ano, houve dissidentes que se passaram dos nefitas para os lamanitas e conseguiram, com os outros, a incitá-los à ira contra os nefitas e passaram todo aquele ano preparando-se para a guerra. E no ano seguinte, eles descem para atacar os nefitas e se apoderam da cidade de Zarela. Então agora Zarela é realmente tomada pelos lamanitas. Bom, perderam Zarela. Aqui fala que os exércitos de Moroniá foram rechaçados e tiveram que ir lá para o norte, lá para a terra de abundância. E Zarela foi perdida. Então, a gente vê aqui, né, tá vendo? Então, nessa fase da destruição. Então, o pecado está trazendo tudo isso. Está trazendo tudo isso. Lá no 4:11, fala assim, ora, essa grande perda dos nefitas. Nunca os nefitas perderam tanto, né? A gente está acostumado com eles perdem um pouco, ganham um pouco, perdem um pouco. Agora não, as perdas aqui no livro de Elamã são perdas muito grandes. Né? A gente vê o exército da nefita só perdendo. Ora, essa grande perda dos nefitas e a terrível carnificina, a vida entre eles não teria acontecido se não fosse pelas iniquidades e abominações existentes em seu meio. Sim, mesmo entre os que professavam pertencer à Igreja de Deus. Olha que interessante, quem está escrevendo isso aqui é Mormon, né? Mormon que pegou os registros e está compilando os registros. Eu imagino que ele, quando está escrevendo essa parte aqui, a vontade dele é, gente, acorda aqui, tá vendo? Aconteceu isso lá, nós estamos passando pela mesma coisa. A iniquidade de vocês está trazendo tudo isso, como trouxe isso aqui para eles. Então, é difícil, né? E eles sabendo que não ia ter muito jeito, ainda assim lutando para tentar salvar um pouco do povo. Bom, aí vem o 12. Aí o 12 vai mostrar o que era essa iniquidade que os nefitas estavam vivendo, né? Por que tudo isso estava acontecendo? Eu vou ler de baixo para cima, tá? Então, o que estava acontecendo? O que eles estavam fazendo, os nefitas? Eles estavam tendo grandes contendas e deserções. Além disso, eles estavam cometendo adultério, estavam furtando, mentindo, roubando, assassinando, negando o espírito de profecia, zombando de tudo que era sagrado, esbofeteando os humildes, negando alimento aos famintos e roupa aos nus, oprimindo os pobres, e tudo isso por causa do orgulho de seu coração. Isso era, a gente quando fala de orgulho, acha que o orgulho é só eu me acho melhor que os outros. Mas não, o orgulho traz tudo isso junto. Então, quando a gente fala do orgulho do povo, não é o orgulho só de levantar o nariz, eu sou... Não, esse orgulho traz todos esses pecados juntos, né? Então, roubo, mentira, furto, adultério, nega o espírito de profecia, zomba de coisa sagrada, maltrata os pobres, oprime. Isso tudo vem no pacote chamado orgulho. E que o presidente Benson tão sabiamente falou que o antídoto é a humildade, porque quando você é humilde, você é ensinável, você está mais próximo do Espírito do Senhor. Essas coisas poderiam todas serem evitadas. Aí o que acontece? Moronia começa além de defender com o exército, a pregar, a ensinar esse povo, né? Então, ele começa a tentar fazer o povo ver que a desobediência deles é que estava causando tudo aquilo. Toda aquela tragédia que eles estavam vivendo tinha sido porque eles se afastaram do Senhor. E eles então começam a perceber. Então, aí começa, ó, destruição, dor, agora eles começam a se humilhar. Então, lá no 4:24, diz assim, ó, e viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservara, sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com seu miraculoso e incomparável poder
porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. Então, aí eles começam a se humilhar. Aí, o que Nefe faz? Nefe fala, não dá para fazer as duas coisas. Nós vamos sair, vamos pregar para esse povo, para trazer esse povo ao arrependimento. Então, ele sai da cadeira de juiz e entra um homem chamado Cesorã, e Nefe e Leí começam, então, a pregar a palavra de novo. Assim como o bisavô deles havia dito, né? A Alma tinha dito lá atrás que ele sabia que o poder da palavra, né? A palavra tinha um poder sobre o coração das pessoas muito mais do que a espada. Então, vamos pregar, vamos ensinar esse povo. E aí eles falam que lembraram-se das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. E essas são as palavras. Então, agora a gente vai ver um pouco dos ensinamentos de Elamã para os filhos dele. Deixa eu abrir aqui no 5. Então, a essa altura que eles estão, como é que estão os nefitas? O mundo dos nefitas está desmoronado, né? Perderam Zaraenla, só perdem para os lamanitas, só coisa ruim acontecendo. Então, estão nesse ponto de que eles têm que melhorar. E nesse capítulo 5, aqui são 15 vezes, usada a palavra, o verbo lembrai-vos. Então, por 15 vezes a gente vê lembrai-vos, lembrai-vos. Então, a gente tem que se lembrar dos ensinamentos, se lembrar dos milagres que o Senhor faz na nossa vida, se lembrar do Senhor é a forma de estar mais próxima dele. E ele começa ali já vou para o 9. Lembrai-vos, lembrai-vos, meus filhos, das palavras que o rei Benjamim disse a seu povo. Lembrai-vos que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo que virá. Sim, lembrai-vos de que ele vem para redimir seu povo. Então não tem outro jeito. Se a gente quer ser salvo, tem que ser pelo Salvador, por meio do Salvador, né? Pelo o sacrifício expiatório dele. Ele é quem tem como nos salvar dos nossos pecados. E aí, o 12, que na minha época de seminário, eu acredito que ainda é assim, né? A gente tinha que saber memorizar essa escritura, que é uma escritura muito linda, dos ensinamentos de Elamã para os filhos dele. E fala, e agora, meus filhos, lembrai-vos, de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Uma coisa que chama atenção aqui é que ele fala assim, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, e não se o diabo lançar a fúria de seu vento. Então, isso quer dizer que ele vai lançar a fúria dos ventos dele. Mas se nós tivermos com o nosso alicerce sobre a rocha do Salvador, né, guardando os mandamentos, estando fiéis àquilo que ele nos ensinou, a gente consegue ficar, mesmo que o vento venha muito forte, a gente consegue ficar seguro nessa rocha que é o Salvador. Sabendo disso, Nefe e Leí falam, não, é isso aqui que nós vamos ensinar para o povo. Eles têm que voltar o coração para o Senhor. Eles têm que reconhecer que é o Senhor que tem todo o poder para nos salvar. E assim eles fazem. Então, o que eles fazem? Eles vão descendo, né? Eles vão descendo as cidades, né? Estão lá em Gide, vão para Moleque, vão descendo e ensinando o povo até chegar em Zaraenla. E Zaraenla está tomada pelos lamanitas. E eles então entram em Zaraenla e começam a ensinar. Aqui fala que eles ensinam com tanto poder que aqueles dissidentes que começam a ser convertidos. E tem lamanitas sendo convertidos. Aí ele diz assim, lá no 19, por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 lamanitas dos que se achavam na terra de Zaraenla e imediações receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. E aí eles saem e vão para onde? Vão para a terra de Nefe. Então vamos descer, vamos lá na terra
dos lamanitas. E quando eles chegam lá, eles são capturados e são jogados na prisão. E esse milagre que vai acontecer aqui. Esse livro de Elamã é maravilhoso. Então, o que vai acontecer com eles? Eles são lançados na prisão. E aqui diz que eles ficam na prisão muitos dias, sem alimento, estão lá e vão morrer. Então, diz aqui que os lamanitas, então, entram para tirá-los, para poder matá-los. E acontece essa demonstração de poder do Senhor, né, mostrando que o Senhor estava com aqueles dois homens que estavam ali, que o Senhor estava protegendo eles, eles eram enviados do Senhor. Então, aqui diz que eles foram envoltos como que por fogo, de modo que não se atreviam a deitar-lhes as mãos com medo de serem queimados. Então, mas eles não se queimavam. E aí diz que viram que estavam envoltos por um pilar de fogo e que não os queimava, seu coração, quando eles viram, se encheu de coragem, porque eles viram que os lamanitas não podiam tocar neles. Aí aconteceu que Néfili e Leí começaram a falar, dizendo, não temais, pois eis que foi Deus quem vos manifestou esta maravilha, mostrando-vos assim que não podeis deitar-nos as mãos para matar-nos. E quando eles falaram isso, a terra tremeu a prisão, e as paredes não caíam, e a terra tremia. Imagina aqueles homens lá vendo tudo aquilo, né? E aí diz assim que eles foram cobertos por uma nuvem de escuridão, e apoderou-se deles um grande terror. E eles então ouviram uma voz, quando eles estavam nessa nuvem, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, e não procureis mais destruir meus servos, os quais enviei para vos anunciar boas novas. E aí diz que, de novo, ouviram a voz, e a terra tremeu. Aqui fala que a voz era, como ele explica como é a voz do Senhor, era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. E fala que, apesar da suavidade da voz, a terra tremeu, as paredes tremeram, como se fossem cair, e não caíam. Ouviram de novo a mesma coisa, a terra tremeu de novo, e eles não tinham como sair. E aí tinha, nesse grupo que estava lá, um nefita de nascimento que tinha já pertencido à igreja. E ele então se voltou, ele conseguiu olhar para Néfili e Leí, e ele viu que o semblante deles era brilhante, como o semblante de anjos, e que eles olhavam para o céu e eles conversavam com alguém que eles estavam vendo. Aí ele começou a gritar para a multidão, falando para eles, tentem olhar, olhem para eles, né? Vira e olha para eles. Aí diz que esse homem chamado Abinadab falou, eles conversam com anjos de Deus. E eles começaram, como é que a gente sai dessa escuridão? O que nós temos que fazer para sair dessa escuridão? Aí a Aminadab, que já tinha sido membro da igreja, falou, façam oração, clamem ao Senhor, peçam a Ele, né, que ajudem vocês, nos ajudem, até que vocês tenham fé em Cristo, né, até que tenhas fé, aquela fé que Almas, Esrom, a moleque, ensinaram. Aí diz que aconteceu que quando olharam ao redor e viram que a nuvem de escuridão que os cobria se dissipara, eis que perceberam estar envoltos em cada alma por um pilar de fogo. E Néfili e Leí achavam-se no meio deles, e estavam envoltos, sim, como se estivessem no meio do fogo ardente. Contudo, não lhes causava dano, nem incendiava as paredes da prisão, e encheram-se daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. E o Espírito de Deus desceu do céu, penetrou-lhes o coração, encheram-se como que de fogo e puderam dizer palavras maravilhosas. E então, levantaram a voz, ouviram uma voz, levantaram a voz, viram de onde era a voz, e viram céus abertos e viram anjos. E aqui diz que eram mais ou menos 300 pessoas que viram e ouviram essas coisas. E eles então saíram e começaram a pregar nas cidades vizinhas, contando a experiência que eles tinham tido, e abandonaram suas armas de guerra, seu ódio pela tradição de seus pais, e devolveram as terras para os nefitas. Olha o poder da palavra, a alma tinha razão, né?
E agora, pela primeira vez na história, desde que a gente começou a estudar o livro de Mórmon, acontece dos lamanitas serem mais fiéis que os nefitas. Então, agora no 6, fala assim: pois eis que muitos nefitas se tornaram insensíveis, impenitentes e extremamente iníquos, a ponto de rejeitarem a palavra de Deus e todas as pregações e profecias que lhes foram feitas. E os lamanitas, a tal ponto que sua retidão excedia dos nefitas, em virtude de sua firmeza e constância na fé. E no 7, e houve paz em toda a terra, tanto que os nefitas iam em qualquer lugar da terra que quisessem, fossem entre nefitas ou lamanitas, os lamanitas iam para qualquer lugar entre os nefitas e se tornaram muito ricos, e aí começa tudo de novo com esse Gadianton vindo. Então, vou tentar ser mais rápida aqui, mas olha lá no 6, no ano 66, né, no 66º, o Cesorã é assassinado por mão desconhecida quando sentado na cadeira de juiz. E no começo do 67º, o povo começou a ficar extremamente iníquo outra vez. Começa tudo de novo. Não adianta, não aprendiam. Aí fala assim que eis que esses assassinos e saqueadores pertenciam a um grupo que havia sido formado por Kiscumen e Gadianton. E então aconteceu que havia muitos do bando de Gadianton, mesmo entre os nefitas. Eis, porém, que eram mais numerosos entre a parte mais iníqua dos lamanitas, e eram conhecidos como os ladrões e assassinos de Gadianton. Aí a gente vai lá para quando Alma entregou as placas, né, para Elamã, e ele fala para Elamã assim: olha, cuida disso aqui, essa parte aqui, que era o livro de Jared, né, lá que a gente vai ver um pouco lá em Enos. Isso aqui não pode cair nas mãos de ninguém, por causa das coisas que contém aqui, que eram as combinações secretas, que foram a destruição do povo jaredita. Então, mas eles não sabiam dessas combinações secretas, porque Elamã tinha guardado isso. Como é que eles ficam sabendo disso? Aí aqui vai explicar quem é o pai de tudo isso. No 21. Eis, porém, que Satanás incitou de tal modo o coração da maioria dos nefitas, que eles se uniram a esse bando de ladrões. E gozado, né, que os lamanitas fiéis rechaçavam os ladrões. Os nefitas se uniram a eles, participando de seus convênios e seus juramentos, de que se protegeriam e preservariam mutuamente em quaisquer circunstâncias difíceis em que se encontrassem, para não serem castigados por seus assassinatos e suas pilhagens e seus roubos. Ora, eis que esses juramentos e convênios secretos não chegaram a Gadianton por meio dos registros confiados a Elamã, mas eis que foram postos no coração de Gadianton pelo mesmo ser que induziu nossos primeiros pais a comerem do fruto proibido. Então, ali no 30, 6:30, e eis que ele é o autor de todo pecado, e eis que leva avante suas obras de trevas e assassinatos secretos e transmite suas conspirações e seus juramentos e seus convênios e seus planos de terrível iniquidade de geração em geração, à medida que consegue apoderar-se do coração dos filhos dos homens. E aconteceu no 32 que todas essas iniquidades ocorreram no espaço de não muitos anos, sendo que a maior parte delas começou entre elas no 67º ano, em que os juízes governavam o povo de Nefe, e no 34. E assim vemos que os nefitas começaram a degenerar, caindo na incredulidade, a aumentar suas iniquidades e abominações, ao passo que os lamanitas começaram a crescer extraordinariamente no conhecimento de seu Deus. Sim, eles principiaram a observar os seus estatutos e mandamentos e andar em verdade e retidão perante eles. E assim vemos que o Espírito do Senhor começou a afastar-se dos nefitas, em vista de suas iniquidades e dureza de seu coração. Lá no 37, e os lamanitas perseguiram o bando de ladrões de Gadianton, e pegaram a palavra de Deus aos mais iníquos dentre eles, de modo que esse bando de ladrões ficou inteiramente destruído entre os lamanitas. Por outro lado, os nefitas ajudaram e apoiaram esses ladrões, e que se espalharam por toda a terra.
e ali no 40 e 41. E assim vemos que se achavam num estado terrível, amadurecendo para a destruição eterna. E assim terminou o 68º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. Então é isso. Nesse bloco a gente vê, falei, né, que é uma montanha russa. A gente vê o povo sendo abençoado, crescendo, a igreja crescendo, de repente o orgulho vem, traz todos aqueles pecados juntos, aí cai e destrói, e vai e vem, e vai e vem. E o segredo estava ali no 5, né? O segredo está ali no 5. Quando Satanás, não sei, quando Satanás vier trazer toda a fúria de seu vento, se nós estivermos sobre a rocha de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, os ventos dele não vão nos derrubar. Então, parece que os amanitas, nesse ponto aqui, aprenderam isso melhor. Bom, na semana que vem, a gente vai conhecer um profeta que é lamanita, né? A gente vai ver a história de Samuel. Então, Lamanita vem chamar esse povo ao arrependimento. A gente vai ver grandes milagres acontecendo também. E o livro de Lamã é isso, né? A gente lê, assim, é um livro que intenso, mas é isso. Tenha uma boa semana, que nós possamos realmente conseguir nos fortalecer nossos alicerces na rocha que é o Salvador. E não tem outro caminho, né? Outro jeito, não tem outro meio de salvação, só através do Salvador Jesus Cristo, que é misericordioso e está lá de braços abertos. Boa semana para todos. A gente se vê na próxima. Abraço. Tchau, tchau.